Muito bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. Então, entro com notícia de contratação que a gente já sabia, né? Falar um pouquinho do Gabigol primeiro, que chegou a Belo Horizonte nesse final de semana, uma grande festa no Mineirão preparada para ele. Um jogador que chega cercado de muita expectativa aqui em Belo Horizonte, para vocês terem uma ideia, né, da expectativa em torno do Gabigol aqui no Cruzeiro. O voo que trouxe o Gabigol para Belo Horizonte, que foi inclusive o avião particular do dono do Cruzeiro, né, o Pedro Lourenço, ele foi o mais monitorado do mundo, né, no momento em que estava no ar, isso num site desses que monitoram os voos. Nossos setoristas estavam acompanhando ali também e viram essa informação, foram quase 4 mil acompanhamentos simultâneos ali para esse voo do Gabigol, e depois ele é apresentado com uma grande festa no Mineirão, para mais de 40 mil pessoas, 44 mil, né, segundo o Cruzeiro, e só não foi mais gente porque um dos setores do Mineirão estava fechado para reforma, viu? Senão teria mais cruzeirenses lá ainda para acompanhar toda essa festa que a gente está vendo aí, ó, que foi feita para a recepção do Gabigol. Tinha mosaico gigante para ele e tudo mais. O Gabigol que chega com muita expectativa também, disse que ficou muito feliz, né, por ver toda essa festa aí para ele, e foi apresentado com outros reforços também que já tinham sido anunciados. Estavam por ali também o Christian, que veio do Atlético Paranaense, Eduardo do Botafogo, Fagner, ex-Corinthians, e também o Rodriguinho, jogador que veio do América, além do Dudu, né, outro reforço que já tinha sido anunciado. Ele foi apresentado oficialmente na sexta-feira, e aí teve esse primeiro reencontro, né, com a torcida, ele que é cria do Cruzeiro, mas realmente o foco no sábado, a grande estrela foi o Gabigol. Desde o primeiro minuto, né, de 2025, foi criada essa expectativa. Esse anúncio no primeiro minuto, teve gente que precisou ficar de plantão, porque tinha que publicar matéria do 00:01. É verdade. Será que teve um enter? Tem como programar esse enter? Não, tem que ter um ser humaninho ali. Não, tem que esperar, porque vai que não anuncia, né? Vai que... Nesse caso aí, cara, teve um ser humano. Não, eu tô pensando até lá no Cruzeiro, né? O pessoal das redes sociais. Será que precisou ficar alguém ali esperando? Olha, com certeza, isso aí... Tem como programar a publicação. Tem como programar a publicação. Tem como programar, mas eu tenho certeza que tinha gente do Cruzeiro... Podia dando aquela monitorada? Sim, vai ver se com certeza. Claro que sim. Vai que, entendeu? Alguém tem um plantãozinho rolou nessa meia-noite aí, por causa do Gabigol. Agora, a expectativa, né, Bonucci, tudo que aparece sobre Gabigol no Cruzeiro, a gente já vê. Outro dia, no Troca de Passe, a gente mostrou a apresentação do Dudu, e já tinha torcedor com camisa do Gabigol na apresentação do Dudu. Né? Que foi um dia antes. Né? Então, em termos de expectativa, né, Bonucci, acho que não tem o que duvidar, né? Não tem. Assim, é uma expectativa que ela foi sendo alimentada há meses, né? Porque quando o Pedro Lourenço assume o Cruzeiro, ele tenta trazer o Gabigol também. Ele já tinha esse assunto de que ele queria trazer o Gabigol na janela do meio do ano, né? Ele falou abertamente sobre isso, que era um sonho para ele trazer o Gabigol. Naquele momento, a questão de valores foi um empecilho, e agora finalmente ele consegue trazer o Gabigol. Mas realmente, o torcedor cruzeirense já estava muito nessa expectativa. Teve torcedor que fez contagem regressiva também na virada ali, ficou esperando, enfim. A principal contratação dessa janela, um dos maiores salários do futebol brasileiro, e mais um desses jogadores, né, com o perfil dessa nova SAF do Cruzeiro, que são jogadores de grife, né, digamos assim, como foi o Cássio na última janela, jogadores que o Pedro Lourenço está trazendo com a intenção de fazer o Cruzeiro voltar a ser protagonista e, claro, né, de voltar a conquistar títulos, que é o maior sonho dele, de todo o torcedor cruzeirense. Agora, a Joana de Assis, quando entrou, citou o Pedro Rocha, né, dizendo que a negociação pelo Fabrício Bruno já estaria para ser anunciada. Estava até monitorando o GE. Globo aqui, enquanto a Bonucci falava, ainda não publicamos assim como confirmada, mas existe uma grande expectativa de que ela seja fechada mesmo, né, Bonucci? São dois zagueiros, né? Na verdade, o Cruzeiro está de olho, o Fabrício Bruno e o Valentim Gomes do Vélez, da Argentina. São duas negociações que estão, de fato, em andamento, e a que está mais próximo de um desfecho é a do Fabrício Bruno. O Cruzeiro já tinha feito, inclusive, uma proposta, né, para o Flamengo. Essa primeira proposta foi recusada, agora o Cruzeiro elevou os valores, e a informação que a gente tem por aqui também é de que está faltando só assinar. Então, está muito próximo, né, de ser confirmada a vinda também do Fabrício Bruno, que seria o 8º reforço aí do Cruzeiro nesse início de temporada.
Acho que a partir do momento em que, como diz aí a nossa taxa, o Flamengo, né, se mostrou disposto a negociar, né, tinha tudo para dar certo. E esses dois zagueiros chegam numa condição diferente da maior parte desses reforços que a gente está vendo aí, né? Porque são dois jogadores que chegam em ótimo momento. Tudo bem, o Fabrício Bruno perdeu a posição na reta final da temporada ali de titular, mas o 2024 dele foi bom. E o Valentim Gomes foi um dos principais jogadores do futebol argentino. Tinha chegado na seleção, Fabrício. Isso aí, no primeiro semestre de 24 ele chega a entrar em campo pela seleção brasileira. O Valentim Gomes foi campeão e um dos principais jogadores do futebol argentino em 2024. A crítica a maior parte desses jogadores que a gente está vendo aí é que chegam numa... Chega com o nome. Numa parte que eles não estão bem nas carreiras, né? Depois de temporadas ruins. O Bolazinha chega bem. Mas também já foi, né? É um jogador mais velho. Sim. O Eduardo era reserva, o Dudu era reserva, o Gabigol era reserva, o Fagner era reserva, o Christian oscilou, o Rodriguinho eu acompanhei pouco no América, mas todos esses jogadores que a gente viu aí não estão no melhor momento da carreira deles. Os dois zagueiros, sim. Os dois zagueiros, o Fabrício Bruno e o Valentim Gomes, era uma questão ali, né? Terminou com o João Marcelo e Djalma, que vai ficar, mas não chegou. Assim, o João Marcelo começou muito bem a temporada, mas caiu como vários jogadores caíram no segundo semestre do Cruzeiro. São dois jogadores. Essa contratação desses dois zagueiros coloca o Cruzeiro num patamar acima. E aí eu acho o seguinte, né? Só aumenta e potencializa a responsabilidade do Fernando Diniz. Porque, como quem diz, né? Você não pediu o jogador? Tá aqui o jogador. O ano termina mal para o Fernando Diniz. Mas aí uma dúvida que eu tenho sobre o modelo de SAF com dono. Né? O Fernando Diniz teve voz ativa nas contratações? Ou é assim? São as nossas contratações que você vai administrar da seu jeito aí? Eu estou com o Barreto, já te passo a ela, no seguinte sentido. Eu vejo alguns comentários, não falei aqui nem nada, de o Fluminense contratou muitos veteranos no início de 24 com o Diniz e o Cruzeiro está contratando muitos veteranos no início de 25 com o Diniz. Eu acho bem diferente. Acho que o tamanho da voz do Diniz no Fluminense em 24 era muito maior do que o tamanho da voz do Diniz. Lembrando a última coletiva do Diniz, que todo mundo achou que ele tinha ido embora, né? Porque ele falou que era falta de respeito, que ele estava sendo dado como demitido, que a diretoria do Cruzeiro ninguém falou com ele. O Diniz termina o ano assim. Quando acaba o campeonato, todo mundo imaginou, Juventude Cruzeiro, essa última rodada, a gente está vendo imagens desse jogo, né? Depois dessa coletiva, a gente imaginou, o Diniz está fora, o Diniz ficou dentro. Eu não vejo o Diniz tendo uma voz tão importante assim nesse. Claro, ele é consultado, por exemplo, o Marquinhos, que vai chegar, ainda não está naquela tela. O Marquinhos é um jogador que jogou com ele no Fluminense, que vai ser emprestado pelo Arsenal, está quase tudo certo para fechar. O jogador é indicado por ele. Mas esse perfil de reforços, eu acho que o Diniz tem uma voz pequena e bem menor do que era no Fluminense. Em cima disso, então, assim, eu acho o seguinte, temos o primeiro candidato a técnico a cair no campeonato estadual. Por quê? Porque se a bola não entrar, todo mundo é candidato. Sim, mas aí é diferente. Aí é diferente. Nível de expectativa? Não, assim, não, existia uma rusga ali na expectativa. Havia uma rusga entre treinador e diretoria. Se o técnico não participa diretamente das contratações dos jogadores, é o presidente do clube que determina isso, o presidente do clube vai dizer o seguinte, olha, ou você dá um jeito desse time funcionar, ou então você está fora. Não, existe um precedente no Cruzeiro do Pedrinho Lourenço, que foi o tal áudio com o Fernando Seabra, que ele fala, se não colocar os reforços em campo, os reforços no meio do ano, arruma as malas e vai embora. Então, existe precedente disso já nesse Cruzeiro, da nova gestão do Cruzeiro. Temos um candidato potencial a perder emprego ainda no campeonato estadual, que se chama o Campeonato Mineiro, que vai ser o Fernando Diniz. Porque se ele não participa, quando o técnico não participa, né? Assim, eu acho que o ponto é esse. Por exemplo, o Marquinhos, na minha opinião, prova que ele participa. Quem mais? Mas, claro, a gente não vai saber exatamente qual nome é do presidente, qual nome é do Alexandre Matos, qual nome é do Diniz. Meu ponto é o tamanho da importância do Diniz nesse mercado. Eu vejo como muito menor do que era no Fluminense. Não estou dizendo que é inexistente. Até porque no Fluminense, para ele em 24 montar o elenco que ele montou, existia um passado... título de Libertadores. Né? Ele chegar a ter caixa e falar, presidente, eu quero o Douglas Costa. É isso. Não vai funcionar, eu quero o Renato Augusto, eu quero o Antônio Carlos. Gabriel Pires, Teran. É isso. Então, assim, se ele não tem esse tamanho ainda no Cruzeiro, e eu concordo que não tem, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se ele tivesse feito um campeonato brasileiro estável e tudo mais... Pode até ganhar da Sul-Americana. Vencer a Sul-Americana, né,
não estaria do tamanho que ele era no Fluminense, mas também não estaria tão arranhado como tanto que você disse muito bem, como aconteceu aquela entrevista coletiva dele, né, chateadíssimo com tudo que estava acontecendo em relação ao nome dele. Então eu acho o seguinte, eu acho que vai ser assim, olha, eu não quero saber se você gostou ou se você não gostou das contratações. Você não é treinador? Dá o teu jeito de fazer esses caras jogarem, desse time aqui jogar, porque do contrário, eu vou trocar de treinador para o Campeonato Brasileiro. Um time muito mexido, né? A gente imaginou que o setor defensivo ficasse mais ou menos como estava, mas essa contratação dos dois já muda, e no setor ofensivo vai ter que encontrar um jeito. Vai jogar como Matheus Pereira, Dudu, Gabigol, vai manter o Caio Jorge, que terminou bem, começou mal, mas terminou bem a temporada. Sim. Como é que ele vai encaixar esse setor ofensivo? Lateral direito, quem vai ser? O William, né? Imagino que fica. O Fagner revezando, mas o William começa ali. Mas esse desafio da montagem do setor ofensivo com essas novas peças é um dos maiores do futebol brasileiro em 2025, na minha opinião. Casar todo mundo, arrumar todo mundo ali. Desafiador. Tem jogador sendo mantido no elenco também. O Cruzeiro chegou a um acordo com o Lucas Silva, né, Bonucci? É isso, né? O contrato dele tinha uma cláusula automática de renovação, ele fica por mais 2 temporadas, um jogador que tem toda uma história no Cruzeiro, né? Bicampeão brasileiro da Copa do Brasil. Nessa temporada ele acabou, veio perdendo espaço, principalmente a partir do meio do ano ali com a chegada de reforços. Vocês citaram a questão do áudio, né? Naquele áudio, o Pedrinho falava que os reforços chegaram para assumir a titularidade, e entre eles tinha ali o Wallace e Matheus Henrique, né? 2 volantes também. O Lucas Silva perde a vaga no time com a chegada dos dois, mas o Wallace não consegue apresentar, né, um bom futebol na segunda metade de temporada. Ele ainda teve muita dificuldade para recuperar o ritmo. Com isso, o Lucas Silva ele foi voltando para o time e terminou bem, né, a temporada. Entra no intervalo até da final da Sul-Americana no lugar do próprio Wallace, melhora muito o jogo do Cruzeiro ali. O título acabou não vindo, mas enfim, é um jogador que terminou em alta temporada e vai ficar por mais 2 anos aí no clube. E tinha o Matheus Pereira tem alguma dúvida com relação à permanência dele, porque alguns clubes tinham demonstrado interesse, Palmeiras, mas o Corinthians se mostra confiante na permanência dele. Cruzeiro, perdão. Esse assunto do Matheus Pereira acabou ficando mais uns rumores mesmo, né? Acho que o interesse do Palmeiras foi o principal, né, que foi colocado, mas realmente não evoluiu por enquanto. O que a gente tem é que ele permanece sim, inclusive foi citado até pelo Gabigol na entrevista coletiva dele, falou que está com muita vontade de jogar ao lado do Matheus Pereira, que é craque, foi muito elogiado, enfim. Então realmente essa conversa não evoluiu, o Matheus Pereira segue no Cruzeiro. Agora está na home do GE. Globo. Cruzeiro e Flamengo avançam para o Fabrício Bruno e tem reunião marcada. Tá com toda a cara de que vai, né? Reunião marcada nesta segunda, também conhecida como hoje. Né? Daqui a pouco devem estar conversando aí. Investimento fixo em torno de 40 milhões de reais. Tinha uma questão envolvendo o valor e também o percentual. Isso. Né? Cresceu os dois, né? Cresceu o valor e cresceu o percentual em relação à primeira proposta. O Flamengo estava avaliando que deter 50% dos direitos de um jogador de 28 anos. Né? A revenda é mais complicada, né? Um jogador com essa idade. Então, por isso queria... Perdeu a oportunidade no passado, né? Quando chegou a proposta. Né? Que a principal proposta o Fabrício não quis, ele né? não